Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu havia prometido para algumas pessoas dar umas explicações sobre o negócio da escola de Frankfurt, que é objeto de tantas confusões e especialmente eu acho muito mal conhecida no pessoal conservador, direitista, etc., que condensa a sua concepção do assunto no termo marxismo cultural. O termo não é muito bom e nós vamos ver que de fato, ele não se aplica muito corretamente à realidade da escola de Frankfurt. Em geral, a ideia que existe na direita, que foi espalhada por autores mais populares, né, sobretudo através de vídeos no YouTube, é de que é uma vasta operação de demolição das instituições e dos valores morais do Ocidente para a destruição da civilização ocidental. Bom, se fosse isso, já seria muito ruim. Mas a coisa é 1000 vezes pior do que isso. As pessoas não imaginam o que é. Tá certo? E, vamos dizer, aqueles que se encantam pela escola de Frankfurt caem nessa, porque realmente não entendem as consequências devastadoras a que esse pensamento leva. Eu creio que até alguns membros da escola de Frankfurt não percebiam direito o que estavam fazendo. Se você pega o livro do Theodor Adorno, que chama Mínima Moralia, aquilo lá é uma coleção de lugares comuns, de frases feitas, tá certo? Às vezes de uma bobagem fora do comum. Tá certo? Ele achava que ele estava fazendo uma coisa inocente e que achava que estava até corrigindo males da civilização, a degradação do ensino, criminalidade, etc. Alguns achavam até sinceramente. Porém, da onde surge a escola de Frankfurt? O marxismo, tão logo os comunistas tomam o poder na União Soviética, ele se consolida como uma doutrina de Estado, sob a forma daquilo que hoje nós chamamos marxismo-leninismo, tá certo? Ou também materialismo dialético. Né? Um exemplo disso, acho que o livro que condensa melhor a concepção do marxismo-leninismo é o Tratado de Marxismo-Leninismo do Otto Kuzynin, que foi um dos presidentes da Internacional Comunista. Esse livro, e de modo geral o ensino do marxismo-leninismo na União Soviética, transmite o marxismo-leninismo como sendo uma ciência universalmente abrangente, uma ciência universal, então, que tem, vamos dizer, os seus princípios cognitivos de ordem materialista, mas não do materialismo comum, e sim do materialismo dialético, e que daí extrai consequências para a interpretação geral da história, para a psicologia, para a educação, etc., etc. Então, é uma ciência universalmente abrangente, é uma concepção organizada do mundo, muito organizada, muito abrangente e, de certo modo, majestosa, se você observa. O livro do Kuzynin, que eu recomendo que todo mundo tenha, é um documento básico disso aqui. Porém, aconteceu que esta concepção do mundo, que era imposta em todo o mundo pelos partidos comunistas como sendo a palavra final a respeito do conhecimento humano, e sobretudo do sentido da história, começa a falhar já em 1914, quando o proletariado europeu, em vez de se unir aos outros proletariados para destruir a burguesia, ele se entusiasma pela propaganda nacionalista de cada país e apoia 100% os seus países na guerra de 1914. Isto, para os comunistas, foi um choque extraordinário, porque eles acreditavam que, quer dizer, as divergências nacionais eram diferenças de interesse entre as burguesias nacionais, e que o proletariado não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, que convidado a morrer no campo de batalha para defender os interesses da sua burguesia nacional, os proletariados se revoltariam contra isso e fariam uma união internacional pacifista. E aconteceu exatamente o contrário. Os proletários se entusiasmaram tremendamente pela propaganda nacionalista e participaram da guerra, deram suas vidas para a guerra com muito entusiasmo e muito heroísmo. Isto contradizia completamente a teoria deles de que as identidades nacionais eram apenas criações ideológicas da burguesia e que o verdadeiro substrato era a identidade de classe. Então, o que se provou ali foi que o apelo da nação era mais forte que o apelo da identidade de classe.
E isso contradizia fundamentalmente um dos preceitos básicos do marxismo-leninismo. Este fato e outros do mesmo gênero acabaram criando, entre os estudiosos mais avançados do negócio, uma série de dúvidas. E daí surge, principalmente com Georg Lukács, filósofo húngaro, a ideia de que é preciso, para que o marxismo conserve a sua vitalidade intelectual, a sua força de explicar a realidade, ele tem que ser reformado, tem que ser construído em outras bases. Né? Essas novas bases foram obtidas basicamente em duas fontes. Em primeiro lugar, nas obras do Freud. Né? O Freud era um burguês reacionário, mas alguns filósofos acharam que se podia aproveitar algo da psicanálise para refundamentar o marxismo. Mas uma segunda fonte foi muito mais interessante, que foi a fenomenologia do Edmund Husserl. Edmund Husserl é um filósofo, um dos grandes filósofos da humanidade. Ele começou a carreira como matemático e o começo da carreira dele foi uma crítica da lógica do John Stuart Mill. De modo geral, era a lógica dominante no século XIX, que explicava as leis da lógica como leis do pensamento humano. Ou seja, em última análise, as leis da lógica eram leis psicológicas, que era como o cérebro humano funcionava. E o Edmund Husserl disse, olha, isso é completamente absurdo, porque o cérebro humano, afinal de contas, não é nada mais do que um pedaço de matéria, tá certo? E as leis da lógica têm uma validade absolutamente independente de qualquer matéria e independente da fisiologia do cérebro. Ele diz, o fato de 2 mais 2 dá 4 não pode depender do seu cérebro de maneira alguma, porque com cérebro, sem cérebro, 2 cérebros mais 2 cérebros darão 4 cérebros. Tá certo? Então, ele começa a buscar uma lógica pura, uma lógica que não dependesse, na sua fundamentação, do conhecimento do cérebro humano, do pensamento humano. Uma lógica que fosse a mesma para todos os seres do universo, desde Deus até os anjos, até os cachorros e os ratos. A lógica é a mesma para todos. Tá certo? Então, ele chamou isso de lógica pura. Isso está no livro Investigações Lógicas, que é um macro livro. Inclusive, eu considero que a refutação que ele fez do psicologismo é a teoria do Stuart Mill, que explica a lógica pelo funcionamento do cérebro humano, chama-se psicologismo. A refutação que o Husserl fez do psicologismo, eu considero a melhor refutação de qualquer coisa que já se fez na história humana, porque ele refuta por um lado, daí você, tá bom, tem razão, não, mas isso não é tudo, tem esse outro lado, esse outro, assim, é um negócio absolutamente devastador, não sobra nada. E, então, a ideia da lógica pura, a lógica pura lida com essências. O que são essências? É o que as coisas são, independentemente delas existirem ou não. Então, existe o gato ou não, o gato é tal coisa, né? Então, a lógica pura não lida com entes da realidade da experiência, lida apenas com os conceitos das suas essências. Mas acontece que tudo que acontece dentro da realidade está já delimitado pela lógica das essências. Então, é fácil você ver isso na aritmética elementar. Se 2 mais 2 dá 4, bom, isso não depende de que tais ou quais coisas existem, mas as coisas que existem, somadas 2 mais 2 vão dar 4 de qualquer jeito. Então, o mundo da lógica é o mundo das relações possíveis e necessárias, né? É o mundo da necessidade, o mundo que não pode não ser. Mas ele se refere só às essências e não aos entes reais. Ela se aplica aos entes reais, mas não de maneira totalmente igual à do mundo das essências. Por quê? No mundo das essências não há acidentes, né? Só há relações lógicas necessárias. E este mundo aqui é repleto de acidentes. Então, por exemplo, se você pegar uma bola de ping-pong, ela é igual a outra bola de ping-pong do ponto de vista da essência. Está aqui a essência, a definição de bola de ping-pong. Mas acontece que no mundo real, a bola de ping-pong, além de ser uma bola de ping-pong, ela é uma mercadoria que pode ser vendida, né? Isso quer dizer que ela já tem dois aspectos que um não depende do outro, ou seja, a estrutura física
que faz com que uma bola de ping-pong seja uma bola de ping-pong, não determina o seu valor como mercadoria, nem vice-versa. Então, tudo que existe nesse mundo pode ser visto sob diversos aspectos. Os entes reais não correspondem totalmente às suas essências. Correspondem sob certo aspecto, mas não totalmente. Eles têm aspectos não essenciais. Tá certo? Então, a criação, vamos dizer, da lógica pura pelo Edmund Husserl, então, implicava uma reforma completa do mundo das ciências. Porque de onde vêm os aspectos acidentais? De onde vem o fato de que uma coisa pertença simultaneamente a várias essências? As relações entre as essências são logicamente determinadas, claro. Mas se uma mesma coisa pertence a duas essências, então é claro que a lógica, que as conclusões lógicas que você tira sobre uma das essências não se aplica a outra. Se você pegar, por exemplo, uma vaca é um ente zoológico, biológico, então ela é biologicamente determinada. Mas a vaca, ao mesmo tempo, ela é produtora de leite, e o leite tem um preço no mercado, e esse preço varia conforme situações de mercado, que não tem absolutamente nada a ver com a fisiologia da vaca. Estão entendendo como é que é isso? Então, a vaca pertence às duas essências ao mesmo tempo, né? Ela é um ente biológico, ela é uma espécie animal, e ela é uma mercadoria. Tá certo? Também a vaca pode ser, vamos dizer, uma propriedade de uma pessoa ou de outra pessoa, e pode haver uma relação afetiva com a vaca pode ter um valor afetivo para quem gosta dela, e assim por diante. Tudo isso significa que um mesmo ente real, um ente físico, pertence simultaneamente a várias essências. As relações entre as essências estão todas pré-determinadas logicamente, mas isso não significa que das relações entre as essências você pode concluir logicamente as relações entre os entes reais respectivos, porque na relação entre os entes reais entra elementos acidentais, tá certo? E uma multiplicidade de essências diferentes. Então, o pessoal da escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, lendo Husserl, ficaram muito impressionados com isso e disseram, então, bom, então o mundo da razão só existe nessa esfera que o Edmund Husserl chama de lógica pura. O resto não é propriamente a razão, inclusive as ciências, né? A racionalidade das ciências, comparada com a racionalidade da lógica pura, é uma racionalidade deficiente. Por quê? Porque ela depende de elementos acidentais que são circunscritos por cada ciência. Então, cada ciência examina só aquilo que está ao alcance do seu método. Portanto, ela não examina entes reais. Ela não examina essências puras e também não examina entes reais. Ela examina apenas recortes lógicos em torno de cada ciência. Por exemplo, se você pegar a biologia, bom, a zoologia pode estudar a vaca apenas como ente zoológico, não como mercadoria. A economia pode estudar como mercadoria, mas não como ente biológico. Então, existe uma vaca que seja apenas fisiológica ou outra vaca que seja apenas mercadoria? Não, não existe. Então, significa que os objetos dessas duas ciências, a zoologia e a economia, eles não existem propriamente. Eles são apenas aspectos determinados pelo quê? Pelos métodos das respectivas ciências, e esses métodos, por sua vez, dependem da possibilidade de ação que o cientista e os outros seres humanos têm sobre os respectivos objetos. Ou seja, é o ser humano que determina se você vai enfocar a vaca como mercadoria ou como ente zoológico, dependendo do quê? Do interesse que você tem no trato com aquilo. Se você quer apenas criar uma vaca, como você é apenas um criador de vaca, bom, então você está interessado, né? O dono do zoológico quer criar umas vacas, então você está interessado no lado biológico. Mas se você é um comerciante de vacas, você está interessado no lado econômico. Então, isso é uma tese fundamental que praticamente inaugura a escola de Frankfurt. Todo conhecimento científico expressa relações de poder, né? E é muito inferior à racionalidade da lógica pura, né? Então, a crítica da escola de Frankfurt à ciência é um negócio muito sério e devastador sob certos aspectos, né? Então,
Mas acontece que a lógica pura, a razão, tal como representada na lógica pura, não é só superior à racionalidade das várias ciências. Ela é superior a toda a existência efetiva. Porque se cada objeto pertence a várias essências e as relações entre essências já estão predeterminadas logicamente, enquanto os objetos respectivos estão sujeitos a relações acidentais, então significa que a única coisa verdadeiramente séria que tem é a razão suprema, tal como desenhada pelo Russell. E o resto é tudo um quebra-galho. Tá entendendo? Daí eles avançam para uma outra tese mais fundamental. Existe a razão suprema e existem várias espécies de razão inferiores. A das ciências, a da economia, a da prática, etc, etc, etc. Isso quer dizer que o mundo da razão ele não se opõe somente aos conhecimentos humanos, mas ele se opõe aos objetos existentes. Ou seja, nada do que existe é realmente racional. Tudo está abaixo da razão. E a única coisa realmente séria é a razão suprema, as relações entre as essências, tal como escrita pelo Russell. E eles tomam essa conclusão na mão e dizem agora o que nós podemos fazer com o tal do marxismo-leninismo. Eles eram adeptos do marxismo, eram admiradores de Marx, e eles todos já tinham decidido que a solução teria que ser materialista. Eles nunca puseram o materialismo em questão. Eles, no começo, eles tinham tido algum interesse por mística judaica, mas logo largaram e negaram tudo. Então, tem que ser só materialismo. Então, do marxismo, eles aproveitaram eminentemente o materialismo. Tá certo? Mas eles viam claramente que o materialismo, o marxismo-leninismo, não podia se sustentar em face da lógica pura do Russell. Russell tinha razão e o marxismo-leninismo, comparado com aquilo, era um nada. Mesmo porque o marxismo-leninismo pretendia captar a racionalidade do mundo real, o mundo real da história. E eles já tinham visto que qualquer racionalidade que você apreenda qualquer coisa, seja uma vaca, seja uma bolinha de ping-pong, ou seja, a história estará sempre abaixo da razão suprema, que é a lógica pura. Então, fala, bom, o marxismo não pode ter um fundamento objetivo absoluto como ele pretende. Isso é impossível. Tá certo? Então, o único fundamento que nós podemos ter é o encaminhamento do marxismo em direção à razão suprema. Então, o marxismo não expressa a razão, mas ele pode ser uma caminhada em direção à razão. Como será essa caminhada? A caminhada terá que ser feita através da negação de todas as racionalidades particulares, né? E da negação de todos os objetos existentes. Então, a única autoridade que existe é a razão suprema, né? O resto, tudo só vale alguma coisa se negar a si mesmo para ser absorvido na razão suprema. Então, isso é mais ou menos como se fosse na Índia, Shiva. Shiva é o Deus Supremo e ele destrói tudo. Tudo que chega perto dele é destruído. Então, destruir o mundo para integrá-lo na razão suprema. Quando vai acontecer isso, não sabemos, mas enquanto isso nós vamos destruindo tudo. Então, o que isso tem a ver com destruição dos valores ocidentais? Nada. O valor ocidental é uma mixaria perto do que eles querem destruir, porque o certo é destruição de tudo. Né? Inclusive as ciências inteiras. As ciências têm que ser desmoralizadas como, vamos dizer, pseudo-racionalidades baseadas apenas num jogo de poder. É o poder da classe científica que determina isso e aquilo, geralmente a classe científica servindo à burguesia. Isso é falso? Não, isso é verdadeiro. A ciência é assim mesmo, né? Mas acontece que, se você comparar isso com o cristianismo, você vai ver que nós também aceitamos uma razão suprema, a lógica pura, que é o Logos. E nós temos até o Logos encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que o conjunto das relações possíveis entre essências é o Logos, né? O Logos governa tudo.
Tudo está dentro dele, né? Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia o apóstolo, né? E nós deixamos por conta, né, do Logos Divino criar o mundo e destruí-lo quando ele quiser. E a escola de Frankfurt não. Ela se incumbe de fazer o serviço que nós cristãos atribuímos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles são os destruidores do mundo, em nome da autoridade da razão suprema. Este é o sentido da escola de Frankfurt. Evidentemente que se você retrata os frankfurtianos como apenas uns comunistas interessados em destruir o Ocidente, destruir o capitalismo, destruir as democracias para implantar o socialismo, não, você está falando de uma pseudo-escola de Frankfurt, muito mais modesta do que aquela que existiu na realidade. Ora, a que movimento político, social, cultural está ligado a essa escola de Frankfurt? E você veja aqui, quando eles fundaram a escola de Frankfurt, era proibido aos seus membros pertencer a qualquer partido político ou organização militante. Eles queriam apenas trabalhar na área teórica, na área filosófica teórica. Então, nós não estamos aqui para fazer política, para lutar a favor disso, a favor daquilo. Nós estamos aqui para descobrir o fundamento de todo conhecimento. E eles mantiveram essa expressão, essa pretensão até o fim. Na União Soviética, a ideia dos frankfurtianos, especialmente do Georg Lukács, não foi bem vista. Stalin mandou, não vai fazer essa bagunça aí lá na Alemanha, aqui não. E estava muito certo ele. À medida que o pensamento frankfurtiano foi avançando, ele começou a adquirir um certo relevo político. Principalmente depois que os frankfurtianos saíram da Alemanha e vieram para os Estados Unidos. Quando eles chegaram aqui, eles fizeram um estudo chamado Personalidade Autoritária, que dizia que o tipo de personalidade que a sociedade americana, a cultura americana criava, era igualzinha à personalidade nazista. Bom, empiricamente isso é falso. Porque os caras tinham saído da Alemanha, fugido. Os nazistas queriam matá-los. Chegar aqui, eles foram muito bem tratados, ganharam os melhores empregos, eram aplaudidos por todo mundo, viviam nas festinhas. Então, como é que é? Como é que você vê a mesma coisa? Não é possível que seja a mesma coisa. Mas esse estudo atraiu para eles a simpatia da chamada nova esquerda. Que naquela época estava se formando e estava ganhando espaço nas universidades, etc. Porém, é claro que, baseado na escola de Frankfurt, não há militância organizada possível, porque eles não estão lutando pelo socialismo. Eles não acreditam em nenhuma utopia real que possa ser realizada. Então, isso significa que eles, de fato, não fazem parte do movimento socialista. Eles querem destruir o movimento socialista como querem destruir o resto. Então, é muito errado, é um simplismo direitista encará-los como comunistas que estão apenas querendo esculhambar com os valores da civilização ocidental, etc. Isso acontece também, mas isso é um pedacinho da escola de Frankfurt. É um lado, assim, acidental, mais ou menos acidental da escola de Frankfurt.